Caros companheiros, uma boa noite a todos. Nossas saudações a todos os nossos companheiros. Eu queria dizer da nossa satisfação de estarmos aqui em Franca, nesse final de semana, recebendo aí mais de 1.000 congressistas no Congresso Estadual, 15º Congresso Estadual de Espiritismo. Então, aqueles companheiros que não fizeram inscrição, mas todas as noites são livres. A todas as noites, as palestras, a noite de artes é livre. Então, todos os companheiros podem ir lá à noite, que estará aberto a todos. Então, nós vamos dar início à nossa reunião desta noite. Vamos... Ô, Toninho, por favor, apaga a luz aí. Vamos, nesse instante, fazer aqueles momentos de vibração, onde que possamos reencontrar com os companheiros da espiritualidade e agradecer a Deus por tudo que estamos recebendo, essa chuva, que possa ser mansa, mas está sendo bastante objetiva para todos nós, necessitando sempre dessa água bendita. Que nós possamos, nesse instante, fazer as nossas reflexões, as nossas vibrações, aproveitando a mensagem do nosso companheiro. Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe des também a tua nota. E assim, com essa vibração, mensagem pelo nosso companheiro Francisco Cândido Xavier, que nós lembramos deles com muito carinho, pois nesse mês de abril, dia 2 de abril, esse é um mês de aniversário. Que nós possamos endereçar a ele os nossos agradecimentos por tudo aquilo que fez para as nossas vibrações carinhosas, que ele possa estar sempre a nos orientar de lá para cá agora. E assim nós damos por iniciado a reunião desta noite, que assim seja. Karina, você faz a leitura para nós? Estamos estudando o capítulo 12º, hoje no seu item 7. Você pode ler o título? Deixa eu ver aqui. E a Karina vai fazer para nós. Depois o Paulo Hernandes é nosso companheiro, que estará fazendo a nossa palestra da noite. Boa noite a todos.
Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Tendes aprendido que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repitais àquele que quer vos tomar emprestado. São Mateus, capítulo 5, versículo de 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse, retribuí o mal com o bem. E disse mais, não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar esta máxima ao pé da letra, não mais que aquela que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhes dissipando todo medo. Se não se opusesse em freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança, em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida. É dizer sob outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente, dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos serei magoados pelas coisas da terra. Uma boa noite a todos. Então nós vamos passar a palavra ao Paulo, que vai fazer o estudo para nós. Fique à vontade, Paulo. Obrigado. 15 para as 9. Eu uso o microfone? Ah, tá. Que Jesus, divino amigo, possa nos conferir o teu amor, inundando sim os nossos corações de ânimo, de paz, sobretudo e particularmente nesses dias, que talvez se sigam um tanto agitados para alguns corações. Lá estava naquele cárcere, aquele homem que já havia passado dos 80 anos de idade,
Evidente que lá estava meditando acerca do divino amigo Jesus que escolhera para amigo, para a experiência e para a vida. Nós estamos falando de Pedro, o discípulo, quando se encontrava preso em um dos cárceres de Roma. Ele meditava aquele dia exatamente acerca do Cristo, acerca das suas experiências, acerca da sua vida. Quando de repente aquela porta gradeada abriu-se e ele percebeu uma escolta de soldados romanos. Adivinhou naquele momento que se aproximava do momento final, do sacrifício terrível imposto pelo governo de Roma, pelo império de então. Ato contínuo, aquela escolta de soldados romanos acorrentou-o e colocou-o para caminhar até o Campo de Marte, até a colina, onde teria a execução final, a execução terrível, o suplício final. Por curioso que possa parecer, ali todos aqueles soldados romanos que se encontravam escoltando Pedro até o Campo de Marte, até aquela colina onde seria praticado ali a execução, tinha enorme reverência, grande respeito e admiração por aquele homem que distribuía apenas e tão somente carinho, afeto, amor, consolo, conforto. Muitos deles se lembravam de que alguns corações foram socorridos por Pedro. Muitos amigos receberam dele a bênção, a cooperação, o prodígio da cura, da recuperação. E aquela escolta seguia. Entretanto, entre aqueles soldados do imperador havia um pretoriano. Esse pretoriano atendia pelo nome de Sertório Aniceto. E Sertório Aniceto era um homem cruel, era um homem truculento, era um homem bárbaro e terrível de então. E todas as vezes se aproximava de Pedro e endereçava a ele aquelas expressões corrosivas, aqueles impropérios, aquela forma brusca de falar com aquele discípulo de então. Ladrão imundo, escória da humanidade, tu precisas morrer e vai morrer no dia de hoje. E ao longo de todo aquele trajeto, Valentim, aquele pretoriano de então alcançava Pedro com essas expressões lamentáveis e deploráveis. A despeito dessa truculência, dessa barbárie, dessas ofensas, Pedro confiou o teu coração a Jesus. E naquela confiança, naquela meditação e naquela reflexão, ele se viu novamente na Galileia de outrora. Percebera-se ali ao longo da barca, passou a sentir até aquela brisa suave, bela e doce que partia ali daquele imenso e belo lago. Claro, viu-se descendo da barca junto com o Cristo, indo ao encontro da multidão de enfermos, de leprosos, paralíticos, sofredores, e levava o teu abraço, o teu carinho junto com o sublime amigo Jesus. Viu-se novamente em Betsaida, junto aos campos floridos, percebeu as romãzeiras de Dalmanuta, os campos em frutas de Magdala, até ali as parreiras de Cafarnaum. Mas toda hora era sacudido pela truculência de Sertório Aniceto. Até que em determinado momento atingiram o Campo de Marte, aquela colina para o suplício terrível, e Pedro ainda se confiou novamente uma vez mais ao seu Jesus, ao seu amigo celeste. E claro, ali aqueles soldados manuseando ali, aqueles martelos, aqueles cravos, cravejaram Pedro naquele madeiro terrível, naquele madeiro de dor e de sofrimento. Por incrível que pareça, Pedro, a despeito da dor que lhe acicatava o corpo e igualmente a alma, ele resistia heroicamente. E isso, de alguma forma, começou a perturbar um tanto mais aquele pretoriano truculento, aquele pretoriano, aquele soldado de então, que era bárbaro, que era cruel, que era terrível. E ele percebeu que Pedro não desligava, ou não acabava, ou não morria. E ele aproximou-se um tanto mais de Pedro e disse: tu vais morrer agora, bruxo. E apoderou-se de uma pedra de regulares proporções. Ele era um homem forte, de condições de um soldado romano. Apoderou-se daquela pedra, aproximou-se um tanto mais de Pedro e desferiu-lhe terrível golpe que lhe abriu a fronte. A cabeça de Pedro balançou de forma diferente e, ato contínuo, Pedro se viu descolado, desprendido do corpo.
Acontecia naquela hora, naquele momento, naquele instante, o desencarne de Pedro. Ele, a princípio, o Valentim, se encontrava um tanto confuso com aquela nova situação, com aquela nova circunstância. Olhou à sua frente e percebeu que uma luz brotava do céu e materializava um ser belíssimo. Percebeu finalmente que naquele olhar belíssimo escapara um sorriso inolvidável e inesquecível. Lá estava Jesus, o sublime amigo de então. Abrira os braços para Pedro e recolhera ele num amor incondicional, num amor doce, qual se fosse uma mamãe socorrendo um filho em dificuldades, em dor e em sofrimento. Pela leveza espiritual do Cristo, eles, claro, rumaram para as esferas elevadas. Ato contínuo, Pedro se viu ali numa região paradisíaca. Claro, se renovou, se reconfortou, se revigorou. De então, passou a rever aquelas antigas afeições, aqueles antigos corações que partilharam daquela mesma experiência de levar o Evangelho de Jesus para tantos corações. A vida agora seguia tranquila, serena, calma, com as belezas do mundo espiritual para Pedro. Até que em determinado dia, algumas semanas depois, Valentim, Jesus vai até Pedro novamente. Ali, depois daquele carinho, daquele abraço, passa a dialogar com Pedro. Ele diz: agora é hora de partir, devo partir. E Pedro se surpreendeu: mas Senhor, tu irás para onde? E o divino amigo Jesus apontou uma região sombria no espaço e Pedro adivinhou tratar-se da terra. Logo a seguir, Jesus disse: enquanto houver um gemido da terra, não me será lícito repousar, não me será correto descansar. Pedro, que havia incorporado aquele preceito celeste e vivia o Evangelho de Jesus, gritou: Senhor, irei contigo. Abraçou-se a Jesus e alguns minutos mais tarde poderíamos vê-lo ali na Via Ápia, Cristo e Pedro socorrendo os enfermos, os padecentes, os leprosos, os sofredores, as viúvas, os órfãos, sempre levando ali um consolo, um conforto, um benefício. A divina força, a força celeste, escapava de Cristo, envolvia os corações e patrocinava o renovar, o conforto, a saúde de que tantos precisavam. Em determinado momento, Jesus voltou-se para Pedro e disse: Pedro, alguém lhe chama. E Pedro voltou-se para trás e percebeu que um homem sustentava um garotinho nos braços. E aquele garotinho estava moribundo, estava prestes a desencarnar. E Jesus adiantou-se a Pedro e disse: aquele homem lhe chama. Pedro foi ao encontro daquele homem e logo se certificou que aquela criança estava prestes a desencarnar. Estava para partir para o mundo espiritual. E o papai, em desespero, e o papai ali em choro, em lágrimas, gritava, rogava, implorava a Pedro para que o celeste prodígio pudesse alcançar-lhe o filho e trazê-lo de volta para os braços e redesenhar uma nova experiência. Mas Pedro, antes de olhar para o filho, olhou-se para o homem que sustentava, o pai que sustentava ali o filhinho, e percebeu que aquele papai era exatamente o pretoriano de então, Sertório Aniceto. Claro, era o momento de optar pela indiferença, pelo ressentimento, se é que isso castigava o coração de Pedro, passar de largo, passar distante, esquecer ou se entregar ao desforço, à agressão, e Pedro adotou exatamente o projeto, o preceito, a proposta do Cristo, que manda socorrer, que manda amparar, que manda amar, que manda servir. Aproximou-se de Sertório Aniceto com a fronte suarada, deu-lhe o ósculo, o beijo, trouxe-o para bem próximo do coração, e naquele momento o Sertório Aniceto se certificou de que Pedro estava lá junto do teu filho, junto do teu coração. Das mãos celestes de Pedro, associada ao sublime amigo Jesus, escaparam recursos angélicos que promoveram a prodigiosa cura, e o menino levantou-se e passou a caminhar daqui para lá, de lá para cá. Era a cura definitiva para o filho de Sertório Aniceto. Mas a cura notável aconteceu efetivamente com o pretoriano de então. Abrir espaço não no corpo, mas na alma, para que a celeste mensagem do Cristo passasse a vigorar a partir daquele dia, a partir daquele momento, daquele instante, renovando-se definitivamente para viver o projeto de Jesus.
O evangelho de hoje, em que foi lido e anotado e estudado, é o do capítulo 12, e que fala: se alguém lhe bater numa face, apresentar-lhe também a outra. Divaldo Pereira Franco tem algumas considerações interessantes a esse respeito. Pedro não recebeu uma bofetada, recebeu ali uma pedra que roubou-lhe a existência e preferiu fazer a opção pelo amor, pela cooperação, pelo preceito que Jesus havia apontado ao teu coração, e dirigiu-se dessa forma. Divaldo Pereira Franco, acerca dessa questão, se alguém lhe bate numa face para apresentar a outra, ele diz o seguinte, que todas as coisas, Valentim, têm duas faces, todas as coisas têm dois lados, todas as coisas têm duas maneiras ou duas formas de serem entendidas, compreendidas e solucionadas. Todas as coisas. Todo mundo tem duas verdades, ou melhor, três. A minha verdade, a verdade do próximo, é a verdade legítima. Mas analisando para entender melhor o conteúdo do Evangelho, é necessário entender que tudo tem duas faces, tudo tem dois lados. E acerca dessa questão de oferecer a outra face, Divaldo Pereira Franco diz exatamente que não é bem o rosto. Se, por exemplo, a ofensa ou a agressão nasceu do ódio, nasceu da ira, nós temos que oferecer a outra face, que é o amor, e o outro lado, que é o perdão. E quando nós oferecemos a outra face, que é o amor, e o outro lado, que é o perdão, nós solucionamos aquela questão, aquela dificuldade, aquele problema. Mas o Evangelho vai além e disse: não resistais ao mal. Não resistais ao mal é não partir para o enfrentamento. Não raro nós partimos para o enfrentamento quando uma ofensa, uma agressão, uma bofetada alcança nós outros. E nós nos deixamos levar pela vingança, pelo desforço, pela ira, pela raiva, e terminamos por comprometer terrivelmente a nossa economia espiritual, com consequências lamentáveis e deploráveis. O silêncio, melhor dizendo, nós não podemos sintonizar com esses quadros de agressividade, de ira e de raiva. Quando nós não sintonizamos com esses quadros de agressividade, nós terminamos por destruir, por desintegrar aquelas energias deletérias, aquelas vibrações de agressividade, e terminamos por equacionar aquela questão, aquela situação. Diante de uma agressividade ou diante de um coração truculento, turbulento, agressivo, perturbado, desequilibrado, o nosso silêncio pode auxiliá-lo a desarmar-se daquele clima de ódio, daquele clima de ira, daquele clima de agressividade. Entretanto, raros são os corações que conseguem fazer silêncio. Não o pessoal aqui da casa, que eu tenho certeza que tem um coração voltado para o Cristo e que vive esse preceito de luz, e tem sim condição de fazer silêncio. Mas alguns amigos não têm essa possibilidade de instituir o silêncio como defesa e como solução daquela questão. Porque existe em alguns corações uma expressão lamentável chamada orgulho. E o orgulho termina por engessar a nossa mente, o nosso psiquismo, e nós nos tornamos antipáticos, agressivos, arrogantes, prepotentes. Nós nos deixamos, não raro, nos levar aí pela vingança, pelo desforço, e nos comprometemos amargamente. Tem pessoa, Valentim, que acorda mal-humorado, passa o dia irritado, ao longo de toda a experiência está agredindo alguém, ferindo alguém, está no trabalho, no trânsito, na escola, até na reunião pública tem os pensamentos em duelo com alguém que lhe feriu, que lhe magoou, que lhe perturbou. Tal situação, quem vive determinado clima de ira, de cólera e de raiva, quem não se propõe ao silêncio, quem não se propõe a buscar a outra face do perdão, do amor e da compreensão, que é o projeto do Cristo, termina por produzir algumas consequências amargas para si mesmo. Até mesmo porque quem vive esse clima de orgulho, de ira, de raiva, de cólera, de mau humor, de agressividade, termina por lesar os tecidos espirituais, termina por ferir o nosso campo perispiritual. E quando nós ferimos o nosso campo perispiritual, Valentim, a casa igualmente estuda, avança nessa área e nessa condição, nós nos comprometemos e nos inscrevemos na escola da reeducação
para sentir posteriormente a dor, para reavaliar e refletir. Até mesmo porque Emmanuel deixa claro que o corpo é o escoadouro das imperfeições da alma. Então as imperfeições do espírito terminam por alcançar o nosso corpo físico, na forma de doença, na forma de conflito, na forma de perturbações. Então, vez ou outra, quando nós começamos a amealhar esse patrimônio de ira, de raiva, de cólera, de mau humor, de queixas, nós ferimos o nosso campo perispiritual, a nossa alma. E a alma ferida tende a fazer drenar essas sombras, essas máculas, essas enfermidades para o próprio corpo na condição de doença. E essa doença é drenada exatamente, ela existe. Ela é drenada exatamente num episódio de cólera, num episódio de ira, de raiva, de violência, de truculência. É como se abrisse portas no campo físico para que aquelas sombras se instalassem na condição de enfermidade, de doença, de sofrimento. É necessário rever o nosso coração. Muito importante autodescobrir-se, avaliar a tua atitude, analisar como foi o teu dia, como foi a nossa experiência na nossa casa, como nós acordamos. Como nós acordamos? Será que nós acordamos com a cantilena da prece? Será que acordamos cumprimentando o filho, a esposa, o marido, colega de trabalho? Ou será que nós acordamos duelando com aqueles climas mentais lamentáveis e deploráveis? É bem possível, até provável, que a gente tenha sido alcançado no dia de hoje por circunstâncias lamentáveis e deploráveis que nos fez explodir. E agredimos aquele que estava do nosso lado, Valentim. Mas se o nosso clima é de agressividade, se o nosso clima é de perturbação, é de cólera, é de ira, há uma forma de analisar-se e propor uma terapia. A terapêutica ideal é a terapia do Cristo, que manda amar, que manda servir, que manda cooperar. Entretanto, se nós descobrirmos que o ódio é uma verdade no nosso coração, olha, eu tenho um recado. Aliás, eu tenho certeza que aqui na casa todo mundo usa essa mesma proposta, essa mesma terapia. Fale com Jesus. No teu recolhimento, da tua prece, fale com Jesus. Enderece a Ele as tuas dificuldades, as tuas dores, os teus dramas, os teus problemas, os teus conflitos, as tuas dificuldades, a tua doença, a tua enfermidade, a tua perturbação, e peça-lhe auxílio. E diga que por hora é incapaz de superar aquela questão e que pede ajuda da espiritualidade. Incontáveis, uma legião de corações celestes estarão do teu lado para te auxiliar nesse trânsito do homem velho, do homem que sofre, para alcançar o homem espiritual, o homem integral. É a nossa oportunidade. Muitos de nós imaginamos que conhecemos Jesus. Nós vimos a imagem, nós vimos o quadro, aquele quadro belo, interessante, mas poucos conhecem efetivamente o Cristo. Porque quem conhece Jesus, conforme diz Joana de Ângeles, nunca mais é o mesmo. Porque quem conhece Jesus sente-se abraçado, sente-se amparado, protegido. Quem conhece Jesus fala com esse celeste amigo e sente-se impregnado por aquelas luzes balsâmicas, renovadoras, de ânimo, de fé e de esperança, e mudam, alteram o nosso rumo de vida, alteram a nossa expressão de vida. Já não mais aquela vida medíocre, diminuta. Agora outros propósitos agasalham a nossa alma, o nosso coração, o nosso dia a dia. Então é preciso conhecer Jesus. Fale com Jesus no teu dia a dia, na tua prece, na tua oração. Eu conheço uma amiga, Valentim, que essa amiga, quando sorri, ela ilumina a face. E quando ilumina a face, ela encanta as pessoas que estão ao seu redor. Essa amiga, quando fala, ela fala com tanta doçura, com tanta brandura, com tanta ternura, que cativa aqueles corações que estão ao seu entorno. As tuas ações são sempre ações de servir, de cooperar, de colaborar, e quando falam no sentido de orientar, de esclarecer, de levar uma mensagem. Ela é espírita e coopera ativamente aqui na cidade de Franca. Eu, às vezes, ficava me perguntando, falando, mas Jesus amado, será que foi um prodígio que iluminou aquele coração? Será que o milagre do céu envolveu aquela amiga e instituiu aquelas luzes para aquele coração? Não foi. As luzes daquela alma, as luzes que amparam aquela amiga, elas foram o resultado de conquistas. Cada dia, diante de uma dor e de uma dificuldade,
Diante daquele que sofre, ela endereçava um sorriso, a frase, uma expressão de conforto, de ânimo, e resgatava aquele amigo e acendia alguma luz no coração. Vez ou outro levava ali algum recurso, uma palavra, um carinho, e a presença ia enchendo o organismo espiritual de luzes e terminou por se iluminar. Então nós podemos edificar esse reino de Jesus no nosso coração, mesmo que, a partir de agora, buscando viver esses preceitos de Jesus, buscando servir, ser solidário, ser fraterno, vestir a indumentária da humildade, tentando expulsar esse orgulho que promove a arrogância, a antipatia, a prepotência. Então nós devemos e precisamos fazer uma avaliação desse tipo, para não sermos alcançados por aquelas enfermidades da alma que, vez ou outra, castiga terrivelmente quem vive aquela dificuldade. Na Ásia havia um garotinho, a família aguardava ali o filhinho, e realmente o filhinho veio. Nasceu o filhinho, e o papai e a mamãe com todo o carinho, com todo o afeto, o papai está sempre conversando com a criança, é desse jeito. O filho quando nasce a gente conversa toda hora, meu anjo, meu encanto, parece com o papai, encanto da minha vida, está falando a toda hora. Chegou em casa, quer ir lá e abraçar e fala, não para de falar. Gozado que o filho cresce, a gente fica mudo, cai no silêncio, vira um estranho dentro de casa. É preciso guardar no nosso coração a necessidade de falar com o filho, mas não só falar. Traga o filho para bem próximo do coração, diga que ele é muito importante, porque isso termina por edificar uma personalidade, um caráter um pouco mais consistente do Cristo junto dele. Então diga que ele é importante. Às vezes nós estamos passando indiferente, frios e distantes. E os filhos também têm que lembrar-se dos papais, porque os filhos têm aquela predileção daquela situação toda e cai naquele clima de ingratidão. Papais viveram um clima de renúncia para socorrer os filhos, para que eles tivessem ali serenidade, saúde, alegria, conforto. Então, olha alguém aqui hoje, pega o telefone, liga lá para a mamãe, para o papai e diga: papai, muito obrigado. Olha, o senhor é muito importante para mim. Vai lá e dê um abraço da mamãe no papai, traga o filho para bem próximo ali do coração e sussurre algumas palavras de carinho e de afeto. Às vezes a gente está apagado, a gente chega em casa, quer assistir o Jornal Nacional, as novelas ou o futebol e se esquece do filho. E traz ali para a intimidade do lar aquela distância da família que acaba desagregando. Mas voltando àquele coração da Ásia, aquele amigo que nasceu e o papai buscava ali aquele filhinho. Aquele filhinho nasceu, mas ele nasceu com algumas dificuldades congênitas. Esse lado direito, Valentim, nasceu todo ele atrofiado. O braço extremamente atrofiado. Quase inexistente. E o mais interessante é que aos 2 anos e meio, 3 anos de idade, esse garotinho começou a falar, começou a dizer da razão de ter ali aquele braço atrofiado. E dizia ele que foi em razão de um crime que ele havia cometido exatamente numa experiência anterior. E começou a narrar a história. Dizia ele, Vigeratani, o menino de hoje, que seu papai, Hatran, havia sido seu irmão. Ele nasceu em 1947 e desencarnou em 1927. Mas a história é mais ou menos assim, ele conta. Ele havia se casado com uma jovem tal, mas preferiu viver as aventuras, buscar ali a questão de fruir os prazeres que a vida pode proporcionar, segundo o entendimento e a compreensão de tantos. Ele saiu de casa e deixou a esposa naquele clima de dificuldades, de dores e sofrimento. Algum tempo depois, alcançado pelo tédio, ele volta novamente para casa e a esposa não mais lá está. Foi para a casa dos pais. E ele, que não sabia cozinhar, não sabia lavar roupa, não queria ter trabalho, foi lá para a casa do sogro buscar a esposa. Não, você tem que voltar para casa, agora mesmo. E ela disse que não irei. Ele, um homem um tanto truculento igualmente, violento e cruel, apoderou-se de um punhal e terminou por assassinar a própria esposa. Foi alcançado pela justiça de então e no ano de 1927 ele foi condenado à execução. E no momento da execução o seu irmão Hatran estava do teu lado. Ele olhou para o irmão e disse: aguarda, eu vou reencarnar como teu filho. E de fato reencarnou como o filho de Hatran 20 anos mais tarde, 18 anos mais tarde. E o mais curioso é que esse menino cresceu.
Com 14 anos, ele foi entrevistado por Ian Stevenson e o Dr. Carl Miller. Narraram toda aquela história e o Dr. Ian Stevenson perguntou a Vijayaratne: meu amigo, e se esse caso acontecesse novamente, de você reencontrar com a esposa, casar-se com ela e acontecer novamente? E o menino, agora com 14 anos, voltou a dizer: se acontecesse novamente, matá-la-ia uma vez mais. É que o ódio estava impregnado naquela alma. É que a raiva e a ira fazia parte daquele caráter, daquela personalidade. E quando o traço do nosso coração é de sombras, nós lesamos terrivelmente os nossos campos perispirituais e nascemos nessas condições, com algumas dificuldades, para exercitarmos uma reflexão em torno dessas dificuldades que nos ensinam a repensar a vida, que nos ensinam a reavaliar as nossas atitudes, os nossos propósitos, os nossos sonhos, como nós estamos direcionando a nossa vida. Às vezes nós procuramos, na maioria das vezes, ferir. Basta alguém relar, tocar ali no nosso calcanhar, que a gente se insurge terrivelmente contra aquele coração e termina por feri-lo. Eu, dia desses, tive um dia daqueles, esses dias que, cheios de dificuldades e problemas que todo mundo tem. Mas tinha certeza que uma noite de sono seria o bastante para revigorar aquelas energias perdidas com aquelas dificuldades, com aqueles problemas. E eu me recolhi ao leito logo cedo, claro, para acordar com energias novas e renovadas e enfrentar ali as dificuldades com a condição que eu havia me proposto. E o fato é que 2h da manhã minha esposa acordou. Minha esposa acordou e disse: olha, estou ouvindo um barulho no quarto. Eu falei: Jesus amado, justo hoje, essa noite que eu queria dormir um tanto mais, há um barulho e você tem que levantar comigo. Porque mulher fica um pouco apreensiva, não as mulheres aqui da casa, mas a minha fica. E eu tive que fazer companhia com minha esposa. E me levantei, eu que queria dormir. E minha esposa vasculha daqui, procura dali, de cá, e de repente ela levanta a água, é uma barata, enorme, eu não sei o que faço, e agora? E pega isso, é SBP, aquele, todo mundo sabe, tal, e pega a vassoura, tal, e o desespero começou a tomar conta da minha esposa, eu querendo dormir, eu falei: Jesus, e agora? E me ajuda, e pega a vassoura, e veneno, tal, e eu lá naquele momento, observando ela tentando ali, de alguma forma, expulsar a barata de lado, eu tive uma ideia. Peguei a vassoura e percebi que a minha esposa estava lá em desespero, tentando procurar a barata. Falei: eu já sei o que eu vou fazer. Ela me acordou, não me acordou? Agora é o momento de provocar um pequeno susto. E puxei ali a vassoura e fui puxando um pouco para trás e fui percebendo a minha esposa ali, já perturbada, desequilibrada, com um medo terrível daquela barata. Eu falei: eu vou encostar na perna dela, ela vai dar aquele grito, e eu já antegozava aquela hora de ver aquele grito para me dar aquela gargalhada e voltar para a cama desse tipo, e puxei a vassoura um tanto mais, e fui puxando a vassoura, e quando puxei a vassoura eu percebi que ela estava à frente, eu fui chegando com a vassoura, Valentim, eu falei: agora é o momento, agora é a hora, agora é o instante. Quando eu me preparava naquele instante, eu senti uma coisa no meu pé. Eu falei: Jesus, será que eu encostei em alguma coisa? Deve ser algo. Eu vi que era algo como se fosse um espinho que roçava a minha perna e começou a subir no meu joelho. Eu falei: gente, será que eu estou encostando em algo? E quando eu olhei, gente, eu nunca gritei tanto na minha vida. Lá estava a barata. Eu me perturbei, contei a história para minha esposa e minha esposa disse: é isso que dá fazer o mal ao próximo. Quando nós fazemos o mal, nós recebemos o mal. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Então nós precisamos enxergar quais são os nossos projetos. Nada dessa... Gente, olha, os maridos aí, se ouvir uma barata, nada de assustar a esposa. Mas lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Ou... se nós percebemos alguma dificuldade, é oportuno tentar sanear aquele drama, aquele problema, para que a pessoa não sofra. Não maximizar as dores, as dificuldades e os problemas. Mas nós devemos entender determinados corações.
é oportuno quando alguma ofensa, quando uma circunstância menos feliz alcança o nosso coração, é imperioso entender e compreender que aquele episódio merece alguma reflexão de nós outros, merece alguma compreensão. Allan Kardec diz o seguinte, que a doutrina espírita é um freio às nossas tendências equivocadas e infelizes, porque nós temos o coração com um patrimônio de enganos terríveis, e nós tivemos a felicidade, depois de tantos séculos e milênios, de conhecer o Evangelho do Cristo através da doutrina espírita, que esclarece, que orienta, que consola, que conforta, que renova, que edifica um novo homem, que deixa aquela vida medíocre, aquela vida diminuta. Eu andava por um desses hospitais da cidade, naquele longo corredor, e segue daqui, naquele quarto, naquele leito, sempre lendo uma mensagem, endereçando e formulando uma prece, para levantar o ânimo, a coragem, a fé, a esperança naqueles corações que estão acicatados pela apreensão, pelo medo, pelo desespero, pela incerteza. E segue nesse quarto, naquele outro, formula aquela prece, até que em determinado momento eu cheguei em um quarto, Valentim, vi um homem, um paciente, que ele estava de pé, devia ter mais ou menos uns 44 anos, por aí. E eu fui direto a ele e disse, amigo, posso ler uma mensagem do Cristo, formular uma prece e endereçar aquele poema do alto para que o seu coração possa recolher essas emanações dulcíssimas de amor, essas vibrações elevadas de paz que transformam, que renovam e que promovem inclusive a saúde que nós perdemos de alguma maneira, de algum jeito. Até mesmo porque, quando nós edificamos ali aquela confiança, aquele otimismo, o nosso cérebro produz neuropeptídeos que nos auxiliam na nossa renovação e na nossa recuperação. Quando eu disse àquele amigo que desejava fazer a prece, ele olhou para mim e disse, mais ou menos assim, se você insistir, eu vou agredi-lo. Mais ou menos desses termos, dessas palavras. Claro, limitei-me ali ao cumprimento fraterno e me alonguei naquele corredor. E reservei alguns instantes para que pudesse endereçar uma prece àquele amigo, àquele colega que estava naquele hospital do coração castigado pelo ódio, pela ira e pela raiva, que terminou por abrir algumas dificuldades para que ele sofresse. Eu até queria voltar e dizer, amigo, a tua doença se agravou em função do teu mau humor, da tua irritação, do teu ódio, que é veneno para o corpo e para a alma. Busque repensar a tua história, busque reaver ali alguma oportunidade para instituir o plano do Cristo para o teu coração, que é propor a serenidade, a harmonia e a paz, para que você possa seguir confiante e recolher nessa sintonia aquelas mensagens doces e suaves que partem do alto para o nosso coração. Eu só estou vendo o tempo aqui, só para ver quanto tempo a gente tem mais. Senão eu teria mais coisas. Eu tinha mais 10 histórias para contar, mas o Valentim me disse que eu tenho que acabar 15 para as 9. Só vou eleger uma historinha para a gente encerrar e concluir, porque já são quase 15 para as 9, né, Valentim? Mas se eu havia prometido à minha esposa, é aquela mesma da barata. Eu havia prometido à minha esposa, Deus me desculpa. Eu havia prometido à minha esposa que no sábado eu chegaria em casa meio-dia. Exatamente no sábado eu acabei chegando 4 horas da tarde. E quando eu cheguei em casa, que eu entrei à sala, a minha esposa estava sentada no sofá. E quando ela estava sentada no sofá, eu percebi que a fisionomia estava um pouco densa, um pouco carregada. E minha esposa, com aquela fisionomia densa e carregada, ela levantou e colocou a mão na cintura. Eu falei, é hoje. Amanhã não vai dar nem para ir lá no Valentim fazer a palestra, porque vai sair no noticiário, no jornal, coisa do tipo, coisa parecida. E a minha mulher é baixinha, quando coloca a mão na cintura, olha, pode esperar que lá vem alguma coisa não muito doce, não muito suave. Ela colocou a mão na cintura com aquele seio carregado, fechado, e veio para o meu lado. Eu comecei a risar, eu sou espírita. Comecei a pedir ajuda para a espiritualidade. Falei, Jesus, me manda a espiritualidade para me socorrer, para me amparar, porque eu não sei o que vai acontecer. É tragédia. E a espiritualidade me ajudou. Eu estava do lado de um aparelho de som, esbarrei ali e começou a tocar uma música.
começou a tocar uma música de um conjunto que já nem existe mais. É um conjunto Queen. Alguém já ouviu falar no Queen? E começou a tocar uma música, eu não sei se vocês sabem, mas a música começou a tocar, chamava-se Love of My Life. De 1974 até 1978, 79, eu me correspondi com uma americana, uma jovem, e eu aprendi algumas palavrinhas em inglês. Bons tempos aquele. Um dia nós contamos essas histórias, nós vamos contar a história de eu ter essa amiga americana, que eu a conheci por correspondência, se chamava Lisa Marilyn Burke. Tinha lá aquelas características, eu vou contar as histórias das cartas e tal e tudo mais. E 30 anos depois, ou talvez até mais, eu me encontrei com ela, por incrível que pareça, na tela do computador. Agora eu estava vendo. Um dia eu vou contar como é o perfil do banco, mas fica para outra palestra, até para criar suspense. E o fato é que eu comecei a traduzir ali o Love of My Life para minha esposa, que estava carregada e densa. Amor da minha vida, não me dê meu encanto, minha doçura, minha brandura. E eu fui falando e comecei a perceber que as minhas palavras iluminavam a face da minha esposa, já não mais aquelas sombras, já não mais aquelas dificuldades, já não mais aquele desconforto. E ela vinha chegando, eu ia traduzindo, o Fred Merck falava depressa, eu não entendia, traduzia de qualquer jeito, minha esposa não sabe inglês, e seja o que Deus quiser. E o fato é que quando a minha esposa chegou diante de mim, estendeu as mãos, eu disse, meu Deus, é agora. Ela me disse, meu anjo, eu te amo. É o que todo marido, é o que toda esposa aqui da casa fala para o marido, fala para a esposa. Então é preciso, não precisa saber inglês e traduzir. Olha, a gente pode até inventar algumas palavras para dirigir para a esposa, para atenuar aquele desconforto que às vezes reina no nosso ambiente, porque às vezes a gente deixa o nosso ambiente impregnado de sombras e desconfortos. Mas nós teremos, seguramente na próxima palestra, nós vamos falar dessa nossa amiga Lisa Marilyn Burke, vamos botar uma outra história. Mas nós queremos pedir para Deus e para Jesus, para que vocês possam recolher, não da palestra, mas da mensagem de Jesus, da mensagem do alto, aquelas vibrações dulcíssimas de amor. O teu encontro com Jesus a partir de hoje vai ser diferente, porque nós vamos alcançar o nosso coração com esse celeste bálsamo que propõe, que promove a nossa renovação, a nossa transformação. Nós agradecemos o Paulo, né, pela sua alegria, sua facilidade de expressão. Então vamos contar com ele aí mais vezes, sim, viu, Paulo? E nós agradecemos e levo o nosso abraço aos seus companheiros lá do Centro Espírita Liga do Oeste, lá dos companheiros lá, leva lá o Hernando, os nossos amigos lá, o Juninho, nosso abraço de agradecimento por tudo que ele tem feito, pela USE também, viu? Então nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que compreende as nossas vibrações. Gostaria que os nossos companheiros colaboradores se dirigissem rapidamente para a Câmara de Passe para darmos prosseguimento à segunda parte da nossa reunião. Eu pediria ao João, João, põe uma prece daquela lá para nós mantermos o equilíbrio dos nossos pensamentos. Fique à vontade, isso, pode pôr. Vamos aqui permanecer no recinto, em silêncio, o mais silêncio possível. Os companheiros podem se dirigir à Câmara de Passe com bastante silêncio para que não quebrar a vibração.
que nós possamos aproveitar nesse instante as nossas vibrações com essa mensagem musical endereçada a todos aqueles que recomendam sempre as nossas preces, os nossos amigos, parentes, e também aos nossos inimigos, aqueles desafetos, que nós possamos vibrar
em favor dele, para que eles possam também sentir a nossa vibração carinhosa e nos melhorarmos o nosso relacionamento. Que nós possamos, nesse instante, visitar em pensamento, levando a mensagem de equilíbrio, onde que os companheiros da espiritualidade possam aproveitar essa vibração para alcançar aqueles companheiros nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, para que eles possam receber também essa vibração carinhosa de refazimento e de amor. Principalmente aqueles acamados, que eles possam receber o influxo do salutar, para que eles possam vencer as suas provas com resignação, para que não percam o fruto de suas provas, que possam reerguer sempre, pensando sempre em Jesus, para que esse nosso Divino Mestre sempre está ao nosso lado a nos orientar, por intermédio desses nossos companheiros e amigos espirituais. Vamos endereçar esses pensamentos a todos esses companheiros que necessitam. Que nós possamos, nesse instante, caminhando para o final de nossa reunião, que nós possamos refletir na mensagem da noite, a mensagem de perdão, a mensagem que o nosso companheiro nos trouxe, como nos
proceder diante dos problemas que enfrentamos. Se nós estivermos atentos à mensagem do Cristo, nós temos condições de resolver o problema com dignidade e com amor. Que nós possamos, nesse instante, com essas reflexões, possa fazer o roteiro de nossa vida para o bem, sempre no Evangelho do Cristo, que nós possamos sempre ter amparado e reerguendo sempre as nossas boas qualidades, para que possamos, que as más possam deixar de existir em nós. Então vamos nesse instante pedir permissão aos nossos companheiros da espiritualidade, espíritos colaboradores de nossa reunião, para que nós possamos encerrar a nossa reunião e que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Retiremos em paz.